E aí pessoal, tudo bem? Ó, a atividade que eu passei hoje pro pessoal foi sobre isso, tá? Então, é o Teorema da Decomposição, é o nome do conteúdo, acho que vocês já viram aí. E aqui eu estou mostrando 3 exemplos desse conteúdo, tá? Teria um outro, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu vou só falar como é ele. Mas os outros aqui eu vou mostrar, que é bem facilzinho, bem rapidinho como é que se resolve, beleza? Então vamos lá, o primeiro exemplo. As raízes desse polinômio aqui são menos 5 e 4. Aqui já deu as raízes, tá? Esse polinômio em fatores do primeiro grau será... Pronto, a gente vai ter que fazer o quê? O teorema da decomposição. A gente vai decompor esse polinômio em fatores do primeiro grau. E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai ver o coeficiente dominante. Vocês se lembram quem é o coeficiente dominante? É o coeficiente do x de maior grau. No caso aqui o grau é 2, que é o maior grau. O coeficiente dele é 1. Feito isso, a gente faz o seguinte, ó. Deixa eu botar o p de x, né, que é o polinômio. A gente bota o coeficiente lá, que era 1, vezes. E vou fazer o quê? X menos as raízes. Ele já deu as raízes aqui, ó, que são esses, tá? Então eu vou pegar, ó, x menos... Qual foi a primeira raiz? Menos 5. Então bota parênteses de novo, tá? Lembra do sinal dele. Vezes x menos a outra raiz, que é 4. Se tivesse outra raiz, você continuaria vezes x menos a outra raiz. Ou se tivesse uma quarta raiz, é fazer x menos e assim por diante, tá? Até quantas raízes tiver. Terminou aí? Quase. O que é que falta aqui para ter acabado? Ó, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Então esse 1 não precisa colocar aqui embaixo, beleza? Só vai botar essas partezinhas aqui, ó. Vou botar x. Como aqui tem joguinho de sinal, a gente faz, ó, menos com menos, mais. Então x mais 5. Vezes. O outro não tem jogo de sinal, então é só repetir. X menos 4. Isso aqui é a resposta. Ó. X mais 5 vezes x menos 4. É o fator comum. É o fator da decomposição desse polinômio ali. Facinho, né? Segundo exemplo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu tenho p de x, 5x ao quadrado mais 5x menos 30, onde menos 3 e 2 são raízes. Pessoal, se não desse raiz, que era o quarto exemplo que eu estava dizendo, se não der as raízes, como é que eu resolvo isso? Eu vou achar as raízes dele. E como é que eu acho a raiz de um polinômio do segundo grau? Teorema de Bhaskara. Não vá para o Pitágoras, não. A formulazinha de Bhaskara, tá? Que é aquela de delta, beleza? Pronto. Mas eu não vou mostrar aqui não, porque você já sabe dele. Qualquer coisa eu boto em outro vídeo. Então, ele quer fazer a mesma coisa que eu fiz ali de cima, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? P de x. Vamos lá. Quem é o coeficiente dominante? Quem é o número que está multiplicando o x de maior grau? O x de maior grau aqui é o x ao quadrado. Quem está multiplicando ele? 5. Então, vou botar aqui, ó. 5 vezes. E vou botar x menos as raízes. Então, ó, x menos, qual é a primeira raiz? Menos 3. Lembre-se bem de botar o sinal dele, viu? Vezes x menos, qual foi a outra raiz? 2. Isso aqui já está acabado, tá? Só isso aqui que a gente vai fazer joguinho de sinal. Para terminar, ó, se ali não precisasse fazer joguinho de sinal, já teria terminado a conta, tá? Mas como precisa, vamos só repetir, ó. 5. Ó, 1 lá a gente cortou, não foi o que 1 você pode cortar, o 5 não. A partir de qualquer outro número, fora 1, você já pode repetir. Menos com menos dá mais, repete o 3. E o outro ali, já que não tem joguinho de sinal, só repete. Pronto, acabou a conta. A resposta é essa daqui que está em azul. Facinho, né? Então, qual é o terceiro exemplo? É mais difícil? Não, ele é mais fácil que basta olhar. Ele está perguntando quais são as raízes desse polinômio. Ó, é como se fosse o inverso da conta que a gente acabou de fazer ali em cima. Agora preste atenção. Quantas raízes vai ter um polinômio quando ele estiver assim, quando ele estiver decomposto de fatores do primeiro grau? Quantas raízes vai ter esse polinômio? A gente sabe quantas raízes terão pela quantidade do grau. Por exemplo, aqui, ó, não era x ao quadrado maior grau, então tem 2 raízes, que ele deu aqui, ó. Se fosse x à terceira, teriam 3 raízes. Tá entendendo? E aqui ele diz o seguinte, quais são as raízes? Primeiramente, eu vou saber quantas raízes são. Como tem 3x, terão 3 raízes. Tá entendendo? Então, vamos lá. Por exemplo, ó, aqui em cima, se eu dissesse que teria 3 raízes, teria menos 3, 2 e 0. Teriam essas duas aqui e x menos 0 também, se 0 fosse raiz. X menos 0 é quem? X. Então, teria esse e esse.
Beleza? Então, voltando aqui nesse outro, quais são as raízes? Primeiro, eu quero saber a raiz desse x. Como é que eu sei a raiz desse x? É só igualar a zero, viu, pessoal? Ó, esse aqui igual a zero. Já achei uma. Precisa fazer conta aí, porque x é igual a zero. Então, uma das raízes desse polinômio é zero. Vamos achar as outras duas. Eu tenho aqui, ó, x menos 3, bota igual a zero. X é igual, se tá menos 3 passa para lá, fica positivo. Então, a outra raiz é 3. E agora o x mais 2, bota igual a zero, sempre igual a zero para encontrar raízes, né? Igual a zero, se tá mais 2 passa para lá, fica menos 2, fica negativo. Então, a última raiz é menos 2. Então, achamos aqui, ó, as três raízes. Fagner, só olhando aí eu consigo resolver, só olhando você consegue resolver, ó. Se o x estiver sozinho, a raiz é zero, sempre. Aí aqui, ó, né, x menos 3, é só você, a raiz vai ser o número, tá? O número com o sinal trocado. Como aqui era menos, ó, ficou mais. Como aqui era mais, ficou menos. Então, basta você olhar e trocar o sinal. Achou as raízes. Beleza? Então, o conteúdo é isso aí, faça a atividadezinha.